Bom dia, meus queridos. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Bom dia para você, para sua família. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe toda a sua casa e que você tenha um dia na presença do Senhor, sob os cuidados do Senhor. Alegria para mim poder estar aqui mais uma vez compartilhando dessa reflexão, dessa palavra, com o objetivo de edificar a sua vida, de abençoar o seu coração com a palavra do Senhor. Quero compartilhar a palavra de Jeremias, capítulo 2, de 1 a 13. Então eu peço a você 3 coisas. Primeiro, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, divulgue, peça aí para seus grupos, alguém que você conhece se inscrever. Se gostou da mensagem, curta, dê um like e, se te abençoou, espalhe essa palavra, porque o meu objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível e fazer também com que o canal do YouTube possa crescer. Vamos ler. Jeremias 2, de 1 a 13. Eu vou falar sobre o amor de Deus e os sinais de rebeldia, os sinais de ingratidão do povo de Deus, como se manifesta esta rebeldia, como se manifesta essa rebeldia, e como a história se repete, como nós precisamos aprender com essa história para não repeti-la exatamente nos nossos dias. Diz assim a palavra do Senhor: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e as primícias da sua colheita, todos os que o devoravam lhe faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade de ídolos, e se tornando nulos como eles mesmos. E sem perguntar, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste da minha herança e fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até como os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre, e vede. Mandai mensageiro a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, vós disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefado, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Este é o diagnóstico que o profeta Jeremias faz para a nação de Israel, num período em que o Senhor está chamando a atenção, tentando
trazer de volta esse povo à razão para que não precisasse levá-los ao cativeiro babilônico, onde eles deveriam ficar aí por um longo período, né, para muitos anos, para aprenderem, talvez para refletirem. Deus está aqui, na verdade, através do profeta Jeremias, trazendo esta exortação, fazendo esse clamor. E é interessante que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10 que a história de Israel foi escrita, todos os acontecimentos, para servir de exemplo também para nós. Portanto, a história da nação de Israel, quando deixaram o Senhor, se tornaram idólatras, se meteram em coisas de nenhum proveito, abandonaram a fonte da água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm águas, sofreram as consequências do pecado, a consequência do abandono, da rebeldia. Esta mesma história continua a se repetir. Muitos que nós conhecemos, pessoas que são abençoadas por Deus, amadas por Deus, Deus já provou o seu amor, e isso está muito mais claro agora, depois que Cristo veio, quando o amor de Deus foi provado lá na cruz, quando Ele entregou o seu Filho por amor de nós, e não temos nenhuma dúvida de que Deus nos ama, e ainda assim as pessoas preferem abandonar o manancial de água viva, preferem abandonar o Senhor e cavar cisternas rotas, cisternas rachadas que não retêm água, e vivem uma sede existencial, uma sede espiritual, um vazio, e muitas vezes querendo preencher com coisas que nada e nem coisa alguma pode preencher. Então esta é a exortação que eu quero trazer para nós. Deus então começa a primeira parte dessa exortação com saudade. Então, o primeiro aspecto é que Deus lembra com saudade do tempo da fidelidade e do amor do seu povo. Então você percebe o amor de Deus através dessas palavras carinhosas. Deus diz: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, de como me seguia no deserto. Então a relação que Deus faz uma figura aí de linguagem, uma metáfora, que a relação do povo de Deus, ou do seu povo, que ele chama quando era jovem, isto é, quando estava no início, no primeiro amor, é a mesma que o Senhor, através de João, fala para a igreja de Éfeso. Eu lembro do teu primeiro amor, volta ao teu primeiro amor. A história se repete lá na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, e se repete também muitas vezes na nossa vida. E o Senhor compara então a um casamento. A gente precisa ter muito cuidado, né? Então, o Senhor está lembrando aqui do tempo que começou o relacionamento. Era um relacionamento afetuoso, cheio de afeição, né? Era um relacionamento cheio de amor, cheio de entrega, de fidelidade, de dedicação. Como são os relacionamentos no período do namoro e do noivado? É mais ou menos isso, né? Então, o Senhor compara a relação do seu povo com Ele com muitos casamentos, né, que no início são cheios de afeições, cheios de romantismo, cheios de amor, quando noivo, cheio de expectativas boas, né, de declarações de fidelidade, mas quando casam muitas vezes vem o desgaste, e aí vem também as traições, e vem a falta, né, o distanciamento, a falta da manutenção desse relacionamento. Então, Deus nos exorta, em primeiro lugar, a não esquecer o seu amor. Acho que essa é a primeira exortação. Lembro de ti quando você tinha afeição a mim, quando você me amava. E o Senhor, então o convite de Deus é: não abandone o amor de Deus, não esqueça do amor de Deus. Esta é a primeira exortação para você não se rebelar, para você não se afastar, para você não deixar o Senhor. Alimentar o seu relacionamento com Deus, alimentar a sua vida com Deus diária.
Da mesma forma que um casal precisa ter muito cuidado para não cair numa rotina e um desgaste, nossa relação com Deus precisa ter muito cuidado para não cair também numa rotina e num desgaste, numa religiosidade ou num vazio para a gente preencher com outras coisas. Então a primeira coisa é, se você não quer desagradar a Deus, se você não quer se afastar de Deus, mantenha o seu relacionamento com Deus diário, através da leitura, da palavra, da oração, da devoção, da piedade, através de uma vida onde você possa alimentar a sua vida com Deus. Então, cuidado em primeiro lugar, a exortação não se afaste do amor de Deus, não esqueça do amor de Deus, não perca esta visão de que nós temos uma aliança com o Senhor, de que Ele nos ama, e Ele nos ama com amor eterno, e Ele nos abençoa. Então a segunda coisa é, não esqueça o que Deus já fez por você. E Ele diz assim, o que é que eu fiz? Eu quero fazer uma pergunta a vocês, Ele diz. Assim diz o Senhor no versículo 5. Que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, ainda após a nulidade de ídolos, se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntar, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de cova, uma terra de sequidão, de sombra da morte, uma terra onde ninguém havia transitado, e o Senhor os fez passar e levar para uma terra boa, uma terra onde vocês comeram os seus frutos, uma terra que manava leite e mel, uma terra de fontes de água, uma terra boa. Então, a segunda coisa que nós precisamos ter em mente é não esquecer o que Deus já fez por nós. Não esqueça o que Deus é para você, seu Pai, seu Senhor, aquele que te ama. Mas também não esqueça o que Deus fez por você. O que Deus já fez. Então, Deus está dizendo, o que eu fiz de mal? O que eu fiz de injustiça para vocês se afastarem de mim? Então, se você prestar atenção aqui, o Senhor está fazendo o povo refletir, ou pelo menos ser justo nas suas atitudes. Deus merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa glória, toda a nossa devoção, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus tem nos enchido de toda sorte de bênçãos, porque Deus tem derramado da sua graça sobre graça na nossa vida. Então o apelo de Deus é para que você não seja injusto. O apelo de Deus é para que você não seja ingrato. Não troque aquele que te fez, que te amou a tal ponto de dar o seu filho por você. Esse que tem te sustentado, que tem te dado o alimento diário, que tem cuidado de você. Não troque por nenhum outro ídolo, não troque por nenhum outro Deus. Então o Senhor está aqui admirado como é que esse povo, que recebeu tantas bênçãos, que recebeu tantos sinais do poder, da provisão, das bênçãos do Senhor ao longo da história, como é que esse povo agora abandona o Senhor, deixa o Senhor e se vai atrás de ídolos nulos, de ídolos vãs. Porque foi isso que Israel fez. Quando entrou na terra, quando se estabeleceu, Israel, as famílias começaram a ter contato com povos que ficaram ainda aí na periferia da terra de Canaã, que ficaram ali vizinho, casando, misturando-se com outras nações, com outros povos, conhecendo os deuses desses povos e começaram então a adorar a outros deuses e a fazer coisas abomináveis, como por exemplo, queimar as suas crianças a Baal, entregar as suas crianças para serem queimadas no altar dos Baalins de Baal, a tal ponto de chegar a esse ponto. Então, fizeram coisas abomináveis, como diz o Senhor, poste ídolos, culto de prostituição como culto aos deuses, coisas abomináveis. Não só levantaram ídolos, imagem que Deus tinha proibido de escultura, mas adoraram
ou se sujeitaram ao estilo de vida daquele povo. Então Deus está dizendo, como pode? E Ele está dizendo, eu quero que vocês estudem, visitem, pesquisem se as outras nações trocaram os seus deuses, embora não sendo deuses, por outros. Eles são fiéis aos seus deuses falsos. Mas o meu povo, que recebeu tantos benefícios, que recebeu tanto amor, trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum valor. Espantai-vos, diz o Senhor, horrorizai-vos, ficade estupefados, diz o Senhor. Deus está admirado com isso. A primeira coisa não deixe o amor esfriar. Porque quando o amor esfria, a gente arranja outro amor para colocar no lugar. É assim. Quando o amor vai esfriando, a gente vai ficando insatisfeito e vai tentando preencher esse amor que vai esfriando com outras coisas. Não deixe que o amor de Deus esfrie no seu coração. Não deixe que a sua memória também caia na falha de esquecer o que Deus fez por você. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, diz o Salmo 103, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Este é o apelo que o salmista no Salmo 103 faz para a alma dele, para não esquecer. É Deus que perdoa as nossas iniquidades, que sara as nossas enfermidades, que nos redime, que enche de bens a nossa vida. É Deus que nos ama como um pai ama o seu filho. Então, Israel cometeu esse erro. Não cometa você esse erro. Não cometamos nós esse mesmo erro. De esquecer a palavra do Senhor. Esquecer o que Deus já fez por nós. A terceira coisa que nós precisamos ter muito cuidado é o abandono do conhecimento da palavra. O abandono da nossa base de fé, da nossa base teológica, do nosso conhecimento doutrinário. Então, o vazio que está em muitas igrejas, a superficialidade, os erros, os desvios, que nós vemos tanto hoje acontecendo nesse mundo gospel, é porque as pessoas que estão à frente não conhecem a palavra. Eles usam a palavra muitas vezes só como meio de enganação, como meio superficial de propagar suas ideias loucas. E o texto está dizendo aqui, esse é o diagnóstico, né? Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. E os que tratavam da lei não o conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisa de nenhum proveito. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a liderança a qual nós estamos sujeitos. A liderança que nós seguimos. Hoje está muito complicado, porque muitos líderes se arvoram no direito, né, de serem, para muitos até, a cobertura espiritual, como se Jesus Cristo não se visse mais, como mediadores, né, como tiranos que ditam muitas vezes regras que não estão na palavra, que são preceitos de homens. Mas tudo isso porque não estão perguntando onde está o Senhor Jesus, o Senhor do Evangelho, o Senhor que se revelou principalmente através de Jesus. Não pergunta, né, qual é a grande verdade ou a grande mensagem do Evangelho. Pastores prevaricando, pregando, infelizmente, com interesse financeiro para enriquecerem. Então, profetas profetizando mentiras, se aliando, muitas vezes até mesmo ao poder político, religioso, econômico, falando o que Deus não mandou falar. Então, nós temos esse diagnóstico. Então, a queda, o desvio, a rebeldia passa também pela falta de conhecimento de Deus, da palavra, da boa doutrina. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Em último lugar, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos para tentar preencher o vazio do nosso coração. Ele diz,
O meu povo cometeu 2 males, cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Muito cuidado também com aquilo que você coloca como alimento, como razão da sua vida, como aquilo que vai dar sentido à sua existência. Se você tirar Deus do centro da sua vida, ou tirar Deus da sua história, tudo fica sem sentido, sem graça, fica um vazio, porque Deus é a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva, é aquele que pode matar a nossa sede espiritual, a nossa sede existencial. É aquele que dá sentido, ele é o Logos de Deus. No princípio era o Verbo, o Logos e o Logos era Deus. Ele é que dá sentido, que faz com que a vida tenha sentido. Então quando nós afastamos de Deus, nós estamos afastando da vida, da água viva, do sentido da vida. E aí nós vamos cavar cisternas rotas, vamos tentar preencher esse vazio com vícios, com bebida, com droga, com mulheres, com prostituições, né, com tudo que este mundo oferece, mas que não preenche o vazio existencial. Cisternas rotas que não retêm água, que você precisa estar continuamente buscando alguma coisa para lhe dar sentido à vida. O sentido da vida está no Senhor, o sentido da vida está em Deus, o sentido da vida está em você conhecer Jesus, a água viva, aquele que pode matar a sua sede espiritual, aquele que pode dessedentar a sua alma desse vazio existencial. Ele dá um sentido para a vida. Portanto, o apelo de Deus para que você não se afaste dele, queridos, passa por essas quatro coisas. O Senhor apela para que você não esqueça o amor dele, você não abandone o amor, o seu primeiro amor. Que você não esqueça os grandes feitos que o Senhor já fez na história e principalmente na sua vida. Não esqueça. Que você não esqueça de conhecê-lo e conhecer a palavra que pode te guiar de forma correta nessa vida, em vez de você ser guiado por gente que nem conhece a Deus nem a palavra. Que você não abandone a fonte de água viva e não cave cisternas rotas que não retêm água. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe fortaleça e que Deus lhe sustente nessa caminhada para que você jamais se afaste do Senhor. Deus te abençoe ricamente.